Então, essa é a classificação com relação aos tipos de modelos, né? E agora nós vamos ver o que é o tal do modelo discreto. Porque observe o seguinte, nas disciplinas que vocês fizeram até agora, nós sempre trabalhamos com modelos contínuos. Modelos contínuos com transformada Laplace, transformada S, certo? Nós vamos ver que a representação para modelos discretos é da transformada Z. Então, antes de nós apresentarmos a identificação, vamos apresentar para vocês alguma coisa de transformada Z, VaptVupt. No curso de pós-graduação a gente vê mais detalhadamente isso. Certo? Então, próxima figurinha. Quando nós trabalhamos com o sistema multivariável, ou multivariável não, desculpe, quando nós trabalhamos com o sistema discreto, quando os computadores trabalham, eles trabalham dessa forma. Vocês estão vendo essa malhazinha aqui? Eu vou ampliá-la. Está mais claro para vocês. Aqui você tem uma malha de controle feedback, em que o processo é contínuo. O processo continua sendo contínuo. O processo ele é contínuo, mas toda a parte de controle ela opera de forma discreta. Aí eu tenho associado ao processo uma placa de conversão de um sinal analógico para digital, que é o amostrador, e tenho acoplado às ações de controle o que se chama de um conversor digital para analógico. Esse conversor, além de fazer a conversão do sinal contínuo, ele é discreto, ele tem um hold. Então, esses dois blocos aqui nós vamos mostrar logo em seguida abaixo. Então, o sistema ele funciona dentro do computador. E dentro do computador, ele funciona de forma discreta. Certo? Então, os pontos não são uma curva contínua, mas pontos amostrados. Então, aqui, nessa parte da figura de baixo aqui, a gente vê isso. Aqui é o amostrador, ó. Esse aqui é o papel do amostrador. O que o amostrador faz? O sinal contínuo do processo, que é essa linha contínua aqui, para o controlador, ou para o sistema de controle, ele entra de forma discreta. Ele é amostrado, ó. Eu pego um ponto e eu tenho o que se chama de tempo de amostragem. Então, o tempo de amostragem é o intervalo entre uma medição e a próxima. Isso é o tempo de amostragem. O tempo de amostragem é isso aí. E aí, a curva que o controlador enxerga não é mais a curva contínua em esses pontos. Então, existe toda uma matemática voltada para descrever sistemas discretos. Esse é um sistema discreto. Ele existe nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, mas não existe entre os pontos. Certo? Então, um modelo discreto é um modelo em que você descreve esses pontos aqui. E a entrada, que é o hold, bloco de entrada, a ação de controle, digamos que a ação de controle siga esses valores discretos, ela tem o que se chama de mantenedor de ordem zero. Ou seja, o valor aqui, ele é mantido nesse patamar até o próximo. Daí vem o novo valor, ele é mantido até o patamar. Ou seja, o sinal ele é substituído
de um sinal contínuo, ele deixa de ser um sinal contínuo, ele passa a ser uma sequência de degraus. Essa sequência de degraus, ela é chamada de mantenedor de ordem zero. É o hold de ordem zero. Aí você poderia me perguntar, mas professor, não seria melhor um mantenedor de ordem 1? O que seria um mantenedor de ordem 1? Seria pegar entre esse ponto e esse e passar uma linha reta. Só que eu não sei o próximo ponto. Eu estou nesse instante de tempo, eu sei esse valor. A coisa mais simples que eu tenho a fazer é manter esse valor até que o próximo valor surja. Aí eu atualizo e mantenho até o próximo. Atualizo, mantenho até o próximo. Certo? Isso cria algum grande problema? Não. Não cria, porque se eu escolher um tempo de amostragem adequado, a aproximação contínua, a aproximação discreta, ela é bastante representativa da contínua. Como é que eu escolho um bom tempo de amostragem? Alguém tem alguma ideia? Observem que uma das decisões mais importantes quando nós vamos trabalhar com sistemas discretos é escolher adequadamente o tempo de amostragem. A regra que se recomenda é utilizar-se o tempo de subida. O que é o tempo de subida? O rise time. Eu tenho o tempo de subida nesse sistema seria o tempo compreendido entre a resposta final seria isso aqui. Aqui eu tenho y 10%. E aqui eu tenho y 90%. Aí o tempo correspondente a y 10% eu chamo T10. E o tempo correspondente a y 90% eu chamo T90. Essa é a região, a diferença entre esses dois valores é chamado de tempo de subida, rise time. T90 menos T10. A gente tem que ter uma amostragem aqui suficiente para não perder informações. Eu tenho que ter no mínimo 4 pontos aqui. Mínimo. Que eu consigo representar bem a curva. Com 4 pontos eu consigo representar bem a curva. Quanto mais pontos, melhor é a aproximação. Então a faixa tempo de amostragem sampling time, ele tem que ser na faixa do tempo de subida, rise time, divididos por 4, no mínimo 4, no máximo 20. Essa faixa. Sendo um bom valor, 6, 8 é um bom valor. 4 é o menor dos valores. 20, você já está mostrando demais. Você tem 20 pontinhos aqui. É muito ponto. Por que amostrar demais em termos de... Amostrar demais em termos de identificação é uma coisa boa. Para identificação, amostrar demais é bom. Mas em termos de controle, amostrar demais não é uma coisa boa. Por quê? Eu vou sobrecarregar o computador mais do que ele precisa. A sobrecarga computacional é maior. Se eu começar a mostrar, eu poderia estar mostrando em 10 segundos, começa a mostrar em 1 segundo. O controlador, ou o sistema de controle, vai toda hora lá pegar um valor de 1 segundo. Um valor que não traz informação nenhuma. Que a dinâmica do sistema não variou suficientemente nesse intervalo. Entendeu? Então, a questão da sobrecarga computacional é um aspecto. Qual é outro fator? Aí você pode dizer, a sobrecarga computacional, professor, não é um problema porque hoje os computadores estão cada vez mais velozes e isso é besteira.
Eu posso concordar com vocês. Mas existe um outro fator, que é a questão numérica. Imagina vocês estão fazendo uma ação derivativa. Se o controlador não fizer O que é a derivada? A aproximação discreta de uma derivação é o quê? Uma diferença. Se eu pegar uma amostragem muito pequena, a derivada só vai ter ruído. A diferença entre a amostragem num ponto e no próximo só vai se diferenciar pelo ruído. Eu vou estar pegando a tendência do sistema? Então, isso é responsável por, digamos, 50% dos controladores PIDs não terem ação derivativa instalada industrialmente. Principalmente os mais antigos, em que não havia esse tratamento. Tem que ser capaz, com a ação derivativa, pegar a tendência do sinal. Se eu mostrar ele num valor muito pequeno, eu vou ter os numéricos na ação derivativa. E eu vou pegar a tendência. Certo? Então a ação derivativa não vai servir para nada. Certo? Mas em termos de identificação, o que interessa mesmo para nós é o limite mínimo de 4 pontos. Por que a gente escolhe o tempo de subida? Porque é o tempo onde ocorre a maior variação no sistema. Aqui eu posso espaçar a amostragem se eu quisesse. Mas nesse ponto onde ocorre a maior parte da transição, eu tenho que capturá-la. Tá claro para vocês? Então, essa é uma decisão importante que impacta tanto no aspecto de representação do sinal, quanto no aspecto de numérico. Aqui, só para vocês terem uma ideia, um sinal senoidal, uma frequência ômega, amostrado. Sinal que o sistema enxerga são esses pontinhos aqui. Esse é o sinal que o sistema enxerga. Se eu amostrar com um espaçamento maior, eu continuo ainda representando o sistema. Mas se eu não respeitar a frequência de amostragem adequada e usar uma frequência de amostragem que é metade do período do sinal, o período do sinal é isso aqui. Se eu mostrar com metade do período da frequência que eu quero reconstruir, eu vou enxergar um sinal assim. Ó. Eu não vou conseguir reconstruir o sinal. Então, se eu quero reconstruir um sinal com um determinado... O sinal tem um determinado período de resposta. Eu tenho que pegar, no mínimo, ter uma amostragem que é inferior ao período dividido por 2. Aí eu consigo reconstruir o sinal. Esse é o teorema de Nyquist de reconstrução de sinais. E o sinal que está com frequências maiores, aquele ali, os sinais com frequências maiores que aquele ali, eles vão ser rebatidos no espectro desse sinal, provocando o que se chama de efeito de Eliasin. Mas isso a gente vai discutir no curso de pós-graduação. Bom, até aí tudo tranquilo? Alguma dúvida? Então vamos começar agora com um sistema real, físico, para vocês entenderem. Hã? Perguntem. Vou pegar esse sistema aqui, ó. Esse é o sistema que nós vamos usar. Isso aqui é uma planta real. Vai introduzir conceitos de identificação usando uma planta real e dados reais. É uma planta bastante simples. Ela é composta por quê? 2 tanques. V1 e V2. Essa planta, fisicamente, está nessa fotografia aqui. Ó.
Essa é a planta física, ó, no laboratório. Você tem um computador aqui, tem uma alimentação, tem a medição da temperatura de alimentação da entrada, a temperatura do tanque 1 e a temperatura no tanque 2. Se vocês olharem esses tanques, o tanque 1 tem um formato um tanto quanto diferente. Se vocês olharem aqui, o tanque 1, ele, a alimentação vem aqui, entra aqui dentro e a água fria desce e as barras, tem 3 barras de aquecimento. 3 barras de aquecimento. A água fria pega essa barra, começa a esquentar. A massa específica diminui, logo a corrente sobe. Faz uma circulação devido ao aquecimento da água. Exatamente, é um termosifão. Na verdade são 3. Circula. Aí eu evito usar um agitador, por exemplo. O esquema desse sistema, aqui ó, desenho esquemático desse sistema é isso aqui. Eu injeto calor nessas barras, a água sai aquecida e eu meço e quero controlar a temperatura T2 aqui. E esse tanque T2 pode ter 2 situações. Ele pode estar preenchido pela metade, ou pode estar fechado aqui e preenchido até aqui em cima. Tanque cheio. Certo? Então, qual é o meu objetivo nesse sistema? Eu quero controlar T2 mexendo no aquecimento. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente, o que é? Eu quero ter um bom modelo entre Q e T2. É isso que eu quero, um bom modelo entre T e Q2. Por que eu tenho que ter um bom modelo entre Q e T2? Eu estou manipulando o Q para chegar onde eu quero em T2. Eu tenho que saber como Q afeta T2. É isso que tem, não? Simples. Eu vou mexer nesse cara, eu tenho que saber como é que esse cara afeta T2. Certo? E nesse processo de identificação, quem é o grande problema que eu tenho quando eu identifico o sistema? O grande problema é o distúrbio na alimentação. Ó. Se eu medir esse distúrbio, eu posso usar essa informação. Mas se eu não medir esse distúrbio, e não conhecer esse distúrbio, que acontece bastante em plantas industriais, que eu não conheço a composição da carga, é a temperatura da carga. Para conhecer essa temperatura, basta que eu invista no maravilhoso termômetro. Mas se eu for trabalhar com composição, eu tenho que caracterizar a composição. Certo? Se eu medir essa informação, eu vou poder usar técnicas diferentes. Se eu não medir essa informação, o que eu vou enxergar na saída? O efeito da carga térmica, T2, somado ao efeito da temperatura de alimentação em T2. Se não? Se eu não fizer nada para compensar isso, eu vou identificar um modelo ruim. Concorda? Se eu não fizer nada para alterar isso, eu vou obter um modelo horrível. Certo? Então, existem técnicas que eu vou mostrar para vocês, sistemas discretos, aplicando essas técnicas com vocês, para compensar esse efeito. Tá entendendo? Estão entendendo? Só para vocês terem uma ideia, os dados que nós vamos usar serão esses aqui, ó. Aqui é carga térmica. Fiz uma sequência de degraus. Mas o que acontece nesse sistema? A temperatura de alimentação, nesse caso, está caindo, ó.
A temperatura de alimentação é uma entrada também, é um distúrbio. O efeito da temperatura de alimentação e o efeito da carga térmica estão produzindo uma alteração na saída do sistema. O que eu meço é o resultado, uma componente oriunda da variação da carga térmica, que é a função que eu quero, mais o efeito da variação da temperatura de alimentação. Esse aqui é o vilão. Se eu conheço esse valor, eu consigo identificar melhor. Mas nós vamos partir do pressuposto que eu não conheço esse valor. Aí vocês vão dizer, mas professor, você conhece esse valor, porque não usa? Tá? A gente vai usar esse valor para mostrar e comparar. E vamos supor um caso que tem 100 e um caso que não tem, certo? Para mostrar que se eu não estou antenado com relação a isso, o modelo que eu posso identificar não serve para grande coisa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é caracterizar bem os distúrbios, caracterizar bem o que eu quero. Eu quero um modelo relacionando a variável manipulada com a controlada. Eu tenho que ver quem são os vilões. Observe o seguinte, qual é o efeito da física do sistema, qual é o efeito da carga térmica? Produzir um delta de temperatura da entrada para a saída. Então, se vocês fizerem a diferença entre entrada e saída, se vocês quiserem compensar o efeito da temperatura de alimentação na saída do sistema, fazem um delta entre a temperatura T2 e a temperatura de entrada do sistema. Aí eu vou ter o efeito somente da carga térmica. Quer dizer, se a temperatura de alimentação se mantivesse constante, a saída seria essa aqui. Certo? Mas o que eu estou medindo é a verde. Pergunta que eu vos faço é, como é que eu posso criar T0? Observe que se eu identificar usando a verde ou azul, vou ter resultados diferentes. Vou ter resultados diferentes tanto no ganho quanto no tal da função de transferência. Pacífico até aí? Então, a identificação ela é um grande ajuste, mas é um ajuste mais sofisticado. Pode ser mais sofisticado. Tranquilo? Pacífico rebelde até aí. Então, agora eu vou abrir a dissertação de mestrado do Vinícius. Tudo isso aqui está no diretório de vocês. Todos esses. E no apêndice da dissertação do Vinícius aparece uma revisãozinha de identificação de sistemas discretos. Mas eu coloquei no diretório da disciplina vários livros a respeito e coloquei a dissertação dele também. Também tá. Na pasta de disciplina de lab. Eu vou passar para o pessoal que está fazendo controle da pós também. Vou pôr também no Telelook. Então aqui, ó, o ponto-chave quando a gente trabalha com modelos discretos é que nós temos vários tipos de modelos. Aqui ilustra esses tipos de modelos. Nós temos um modelo OE, em que eu tenho um polinômio
B e o polinômio f entrando, a variável manipulada passa por esse polinômio, soma a um erro que é um erro ruído randômico, aleatório, ruído branco, e sai a variável medida. Pergunto a vocês, esse modelo aí é uma boa alternativa para nós usarmos para o nosso sistema? Não, porque esse distúrbio que eu estou usando aqui, ele é diferente daquele distúrbio que está ocorrendo no sistema. Eu tenho que ter algo que seja capaz de modelar o distúrbio. Aí eu tenho o modelo de Box-Dickens, que é o melhor deles, em que eu identifico aquilo que eu quero, que é o B sobre F, e o modelo que relaciona o distúrbio, C sobre D. Certo? Além desses, eu tenho o Armax, que é uma outra alternativa bastante usada, e o ARX. Então, o que nós vamos ver agora, logo em seguida, é como esses modelos são identificados e como eles podem ser usados na identificação do sistema. Então, aqui, ó, vocês encontram a versão genérica do sistema, que é o que eu vou explicar para vocês com um pouco mais de detalhe agora. Eu tenho a saída y, tenho um polinômio aqui. Isso é igual a b sobre f. Está faltando um tempo morto, aqui ele não mostrou um tempo morto. Mas o certo seria colocar mais um tempo morto aqui. Se ali, o certo seria colocar ainda aqui um. Aqui eu tenho o que se chama de z na menos nk. Esses polinômios, se eu uso esses polinômios, se eu usar só o polinômio b, eu tenho o que se chama de modelo FIR. Se eu usar o polinômio a e b, ou seja, não tenho f, não tenho c, não tenho d, eu tenho o que se chama de modelo ARX. AR quer dizer autorregressivo. A variável de saída y depende da variável dela mesma em valores passados de tempo. É chamado de autorregressivo. X é com entrada exógena, ou seja, tem U. Tem variável manipulada U. Se eu usar A, B, C, eu vou ter o que se chama de modelo Armax. Se eu usar só A e o C, eu tenho o que se chama ARMA. E assim por diante. Então, cada classificação dessas recebe um nome diferente, baseado no número de polinômios que eu utilizo. E o ponto importante é que esses polinômios seguem uma forma geral, genérica de representação, que aqui não se encontra. Eu vou escrever aqui, ó. Esse aqui está no apêndice que a gente não lê, né? Apêndice a gente não lê, a gente lê o resto. Tá gravando. Apêndice eu leio atentamente. Para ter uma tela branca, temos aqui. Esses polinômios são assim, ó. Todos eles são assim, ó. A de quê? São polinômios em quê? E eu vou explicar o que é o quê. Ele é A1 mais A1 Q menos 1 mais A2 Q menos 2 mais A3 Q menos 3. Faço isso até ANA Q
na menos NA. Onde NA é a ordem do polinômio A. NA é a ordem do polinômio A. Então, se eu pegar e aplicar agora, olha só. A de quê? Em Y de T, o que eu vou ter? Um pequeno abuso de notação, eu vou ter Y de T atual mais A1 vezes Y de T no instante anterior. Uma unidade de tempo para trás. Mais A2 vezes Y de T 2 instantes de tempo atrás. Então, estou vendo a ordem do polinômio está vinculada com a ordem do deslocamento. Certo? Faço isso, pontinhos, até ANA, YT menos NA. Certo? Os outros polinômios seguem uma notação parecida. O polinômio C é a mesma coisa. Então, quer dizer, esse Q é o operador de deslocamento. Sim. Isso aqui é tempo de amostragem. É no instante de tempo, um tempo para trás, 2 tempos para trás, 3 tempos para trás. O certo seria, isso também é representado muitas vezes por YK, A1, YK menos 1, e assim por diante. Ou, mais correto seria, não escrever tudo, né? Mas mais correto seria Y no instante T, mais A1, Y no instante T, menos o tempo de amostragem representado por sampling time TS. E assim por diante. Certo? Sim. O operador Q, tu tá entendendo o operador Q? Q, olha aqui, vamos ver. Eu tenho o operador Q menos 1 vezes Y de T. Quanto vale? Y de T menos 1. Quer dizer, eu tenho uma amostragem aqui, uma curva aqui. Digamos que o T seja isso aqui, ó. Esse é o T. Qual é o númerozinho que eu estou pegando? O anterior. Ele é um deslocamento no tempo. Se ele é um expoente negativo, ele desloca para trás. Se for um Q positivo, ele desloca para frente. Quer dizer, o expoente do Q é o deslocamento. Isso é uma notação usada para descrever sistemas discretos. Esse é o operador de deslocamento. Às vezes vocês vão encontrar esse mesmo sistema com um pequeno abuso de notação com a transformada Z. No lugar de usar o Q, eu uso o Z. Mas Z é uma variável complexa. Nem o S é uma variável complexa. Mas em termos práticos é a mesma coisa. Se eu disser isso para o matemático, ele vai dizer: não, que sacrilégio! Você está mentindo, você vai para a Inquisição, vai para a fogueira, onde já se viu uma variável Z complexa sendo aproximada ou representada como se fosse Q. Que absurdo você está fazendo. Mas na realidade é a mesma coisa. Ah, não, tá gravado, viu? Mas a Inquisição dos matemáticos irá pegar meus pés. Uma sexta-feira de Halloween. Deu para entender? É uma notação similar.
Eu tenho polinômios. Assim como eu tenho polinômio A, eu vou ter polinômio C, D e assim por diante. Certo? Polinômios, eu vou fazer para o polinômio C só para ilustrar. Mas existe a mesma coisa para os demais polinômios. C de Q, Y de T, por exemplo. Aí não vai ser Y de T, mas sim vai ser erro. Erro de T. Porque ele multiplica o C, multiplica o erro. Aí vai ser 1 mais C1, Q na menos 1, mais papapá, até CNC, Q na menos NC, e multiplicado pelo sinal E de T. Tá claro? O único polinômio que é diferente é o polinômio B. O único. O B, ele vem casadinho com o tempo morto e o tempo morto no mínimo de uma unidade. B de quê? Tem um B0 mais B1, Z na menos 1, mais papapá, mais B, C na menos NB. E ainda tenho multiplicado aqui C na menos NK. Esse cara aqui é o tempo morto. De quem eu usei? Tanto faz. Eu fiz abuso de notação, troquei um pelo outro. É B de Z. É que eu escrevi aqui Z, eu acabei. É B de Z. Ou B de quê? Só trocar um pelo outro. Aí, olha só. Ele começa com. Os outros todos começavam com 1. Ele começa com um valor diferente de 1. E aqui, esse cara sempre tem um tempo morto no mínimo de uma unidade. No mínimo. A mais. Esse tempo morto que surge ali vem do processo de amostragem. Porque a ação de controle que eu estiver projetando, ela vai se aplicar somente no próximo instante de tempo. E aí eu tenho um atraso de uma unidade de tempo no efeito da ação de controle. Então, isso aqui ser igual a 1 é decorrente do processo de amostragem. Ele pode ser maior que 1. Se o tempo morto do sistema existir real, ele vai ser maior que 1. Pacífico até aí? Aí eu pergunto para vocês, a grosso modo, se alguém pedir para vocês, identifique um modelo para esse sistema, o que vocês vão fazer? Vão pegar valores passados e fazer um grande masterizão de ajuste. Quais são os parâmetros de ajuste? Esses númerozinhos aqui. Ó. Deu para entender? Por isso que a identificação discreta ela foi bastante difundida. Hoje nós temos identificações de diversos tipos. Essa é uma das modalidades. Se eu usar um modelo discreto, eu vou estar usando dados espaçados regularmente no tempo. E vou querer identificar os coeficientes desse polinômio. Pacífico? Certo? Alguma dúvida tem? Então, vamos adiante. Ela tem a ver com a soma do passado da mesma variável, se for um modelo autorregressivo, e vai ter a ver com as variações da tua variável de entrada. São capturados pelo polinômio B, por exemplo. Não, ela soma as variáveis anteriores
multiplicados por cada constantezinha de tempo daquelas, com as entradas anteriores. Ela é uma soma direta. Pega o valor atual, ele é o resultado do somatório de valores passados, de y, com valores de u multiplicados por constantes. Valores passados de u também. O y de t, é só tu pegar e isolar o y de t atual e tu vai ver isso aí. Se não ficou bem claro agora, vai ficar claro logo em seguida. Se não ficar claro logo em seguida, tem os livros ali, a gente discute mais adiante. Mas é uma média ponderada dos coeficientes e valores passados. É muito banal, é ridiculamente simples. Por isso que a identificação discreta difundiu bastante. Então vamos identificar esse sistema aqui. Agora vamos à parte prática. A primeira coisa que você tem que fazer é ir para esse diretório aqui. Ó. Nesse diretório, se vocês derem um ato, tem um conjunto de dados. É um arquivo dados. Então vamos dar um load dados. Se vocês olharem esse arquivo, vocês vão ver que tem vários conjuntos de dados. O que nós vamos usar é o seguinte. A notação usada é T é a temperatura, 200 é a vazão, M quer dizer que o segundo tanque, aquele tanque desse sistema aqui, ó, o segundo tanque desse sistema aqui, ó, está pela metade. C quer dizer que ele está cheio. Certo? Metade termina com M, C é cheio. Então, observe o seguinte. Aqui nós temos a temperatura, as três temperaturas. Vamos trabalhar com esses dois conjuntos de dados aqui. Ó. T2000 M1 e T, não é 2000, é 200. T200 M1, T200 M2. São dois conjuntos de dados obtidos em condições similares. E as entradas correspondentes são U200 M2 e U200 M1. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é um plot disso. Fazer um subplot. Observe que os pontos estão igualmente espaçados, o espaçamento é de 5 segundos. Eu vou fazer um subplot 2. Esse é o primeiro conjunto de dados. Entrada e as três temperaturas de saída. E agora vamos fazer um outro.
Só que a gente vai trocar por 2. É, um subplot. Qual é a grande diferença entre esses dados aqui? Temperatura de entrada, como é que eu vejo a temperatura de entrada? É a única que não é afetada por essa entrada, que eu vario essa entrada e ela nem tá aí, ó. Ela tá caindo. Aqui ela tá constante, ó. O que mais eu enxergo nesse sistema? Quem é T1, quem é T2? A primeira aqui é a T1. Depois, com atraso, vem a T2. Na realidade, a T2 é uma consequência da T1. Esse é o vilão. Tranquilo até aí? Então a gente quer identificar um bom modelo de Q para T2. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente quer identificar uma função de transferência. A primeira coisa que a gente tem que fazer, o que é? O que é uma função de transferência? Entrada de dados está correto o que ele disse? Variação. Se vocês entrarem com valor absoluto, vocês vão ter os modelos fajuto. A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o delta ou deixar que o programa calcule o delta para você. Certo? A primeira coisa é criar deltas. Delta pode ser uma diferença entre o ponto estacionário. Aqui nós temos um ponto estacionário mas normalmente, industrialmente falando, eu não tenho esse valor estacionário. Aí o que eu faço? Pego uma janela de dados e subtraio da média. Então vamos fazer isso. Mas aí já vai usar a interface, ident. Chame o ident. O ident funciona assim, ó. Eu importo os dados aqui. Os dados a serem identificados ficam aqui. O que eu quero usar para identificação eu arrasto para cá. Identifico ou pré-processo antes. E vou obtendo diferentes modelos e vou comparando esses modelos. Tá? É um toolbox que está no MATLAB, mas o nosso MATLAB ele vem junto. Normalmente os MATLABs têm, mas não necessariamente. Mas ele é da MathWorks. Então vamos lá. Importar. Quem é a entrada?
Tempo de amostragem bruto. Nome que tu quer dar para ele. 5 segundos é o tempo de amostragem. Aqui você pode escrever seu romance. Este é o meu primeiro e minha primeira identificação. Era uma noite de quarta-feira. Estava frio lá fora, mas não nevava. Piriri, parará. Você diz como é que foi o experimento. Importou. Vamos fazer, já que está a janela aberta, vamos pegar o bruto 2. É só por 2. E aí pode escrever outro romance e pronto. Não importa. Aí aquele gráfico que a gente fez, ó, vocês fazem facilmente aqui, ó, para ver se importaram adequadamente. Ó, vocês podem escolher o canal, ó. Como é que funciona? Olha só, liga e desliga, ó. Grosso ele some, quer dizer, ele aparece. Quando a linha fica fina, ele desaparece. Tranquilo até aí? Só que a gente quer um bom modelo para Y2. E a gente tem que. Vamos primeiro fazer um pré-processamento. Vamos tirar as médias. Então ele vai tirar a média, ó. Eu vou pegar o bruto, que já está ali na realidade. Vou pegar esse dado aqui, vou tirar a média. Pré-processamento remove a média. Ou seja, ele está pegando cada variável daquelas, calculando a média, pegando o valor atual e subtraindo da média, criando variáveis desvios. Ó, pode ver que ele tirou a média aqui. Ó. Clica aqui, ó. Se clicarem duas vezes, aparece o comando que vocês deram. Se vocês derem esse comando no workspace do MATLAB, vão fazer a mesma coisa. Tranquilo até aí? Sim ou não? Agora eu vou pegar esse aqui, fazer a mesma coisa. Arrastei. O que eu arrastar para cá é os dados que eu vou processar. Eu posso pegar esses dados e processá-los e jogá-los para de volta aqui. Posso remover ruído, posso remover trends, posso remover médias, posso fazer uma análise espectral, posso fazer um monte de coisa. O que vocês seguramente vão ter que fazer é remover a média. Isso com certeza. Eu estou fazendo o mínimo dos mínimos. É um procedimento padrão. Primeira coisa, remove as médias. Certo? Agora eu vou processar esse sinal aqui, ó. O que já passou pela média. E vou selecionar canais. A gente não quer um modelo da primeira entrada para a saída 3, que é a temperatura T2. Então eu vou colocar aqui.
um subsistema gerado do sistema original. Ele foi aqui para baixo. Vou fazer a mesma coisa agora com outro. Arrasto o dado para cá, esse verde, vou para cá, seleciono canais, elimino 2 canais que não me interessam no primeiro momento. Então entra. Pacífico ou rebelde? Até aí tudo tranquilo? É só questão de clique e desliga. Tem que aparecer, tem que aparecer. Não, não, você tem que aqui, ó, seleciona o canal aqui, ó. Y1 para Y3. Pacífico ou rebelde? É a temperatura T2. Na temperatura ali tem. A primeira coluna corresponde à temperatura T0. A segunda coluna, temperatura T1. A terceira coluna, temperatura T2. Pacífico até aí? Vamos adiante. Não tenho muito tempo. Vamos lá. Eu peguei o dado que é corrompido com a temperatura T0. E aqui embaixo eu tenho o dado, esse outro dado, o bruto 2DR, ele é um dado que a temperatura de alimentação praticamente foi constante. Então eu vou usar esse cara aqui para validação. Uso bruto 2 na validação. Bruto 2DR na validação. Bruto 1, ou sem nada, DR para identificar. Nada nesta mão. Nada nesta mão. Vamos identificar, então. Observe que agora, clicando aqui embaixo, ó, a gente vai identificar modelos paramétricos. Todo mundo chegou até aí? Então ali, ó, modelo paramétrico, cliquei, apareceu aqui. Aqui eu tenho um modelo com ordem do polinômio A 4, ordem do polinômio B 4 e tempo morto igual a 1. Olha a notação aqui, ó, NA, NB, NK. Observe que o modelo ARX é a forma mais rápida de identificação. Ele é um problema de mínimos quadrados, ele é um problema convexo, ele é ultra fácil de ser utilizado. O custo computacional dele é desconsiderável. E ele é o chute inicial de todos os outros métodos de identificação. Vamos estimá-lo. Aí observe que criei um modelo aqui, ó. Modelos identificados ficam aqui, ó. Quero ver a simulação nos dados de validação. Esse modelo é bom?
Tá? É a qualidade do modelo. Clicou aqui, ó, Model Output. Ó, sempre funciona, liga e desliga. Tchum, tchum. O preto é o dado, o azul é o identificado. Observe que a cor aqui é a mesma cor que aparece aqui. Se você tem algum trauma com os gremistas, você pode chegar aqui, né, colocar R, certo? Tem que encontrar onde é que está essa tecla aqui. É. Tem, vermelho tem. Timão, rapaz. Vermelho ali, ó. Certo? Aí vocês viram, tem um bocado de modelos diferentes. Vamos testar todos aqui. Lá no Parametric Mode, a janela inclusive já está aberta, então eu posso aqui, ó. Antes de nós acessarmos todos, observem que aqui embaixo aparece a equação. Polinômio A, de ordem NA, igual ao polinômio B, vezes NK, que não está aparecendo tempo morto, mas ele... E o erro. Eu posso aplicar para determinar qual é a ordem, mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou pegar um modelo OE. Observem que não faz sentido, por motivos de causalidade, vocês ficarem brincando com os números. No sentido de, se NB é 2, o NF tem que ser 2. Se é 3, é 3. Na verdade, vocês têm dois parâmetros que podem mexer, em termos práticos. A razão para isso é uma questão de causalidade. Isso eu explico depois para quem tiver interesse. Ou o grupo que fizer o experimento vai explicar, ou vai ter uma gravação da pós-graduação que vai explicar. A gente fica abrindo muito parênteses. Mas moral da história é, não faz sentido eu colocar aqui, ó, por exemplo, 1, 2. Isso não faz sentido. É 2, 2, 3, 3, mas não 1, 2 ou 2, 3, certo? Aí eu pergunto para vocês, que ordem é esse modelo equivalente em sistema contínuo? Segunda ordem. Por que a gente está usando o 2, 2? Porque nós temos dois tanques, cada ordem para cada tanque. Esse sistema no máximo seria de terceira ordem. Não mais que isso. Nós incluirmos a dinâmica da barra de aquecimento. Certo? Tranquilo? Vou lá estimar. Pá, olha só que coisa horrível. É horrível. É horrível. É o somatório do erro, a diferença entre uma coisa e outra, somatório desse erro, dividido pelo número de parâmetros. Quanto mais menor, melhor. Bateu em cima é zero. Certo? Só que ele é penalizado pelo número de parâmetros. Tranquilo? Fox Dickens. Ó, vou botar pro azul aqui. Certo? Bom, observe que existe uma forte dependência do tipo de modelo.
O que, se vocês quiserem comparar os modelos com relação à resposta de grau, estou com o azul e o vermelho assinalados. Clico aqui, ó. Peguei o canal aqui, ó. O 1 para Y3. Eu cheguei aqui, ó. Options. Set, parará. O que eu fiz? Eu fiz aqui. Auto range. Era a última aqui que tinha. Um desses aqui que eu setei. Número de parâmetros, esse último. Eu pus order porque tinha 100. 100, pode colocar 100. 100 tempos de amostragem. O sistema está bem amostrado, então observe que aqui, ó, quem é que conseguiria me analisar esse modelo aqui sob o ponto de vista de controle? Até tem que estar clicado as duas lá, né? Se não tiver com elas clicadas aqui, tá bom. Ó, se eu quiser desaparecer com azul, a lógica é sempre essa. Alguém saberia me analisar esse comportamento desse sistema? Vocês observarem aqui, ó, os sistemas são comportamento dos sistemas muito parecidos aqui, ó, transiente. Esse sistema, na realidade, ele é linear, bastante linear. Na realidade, ele é bilinear. A cada vazão de alimentação, ele tem uma constante diferente. Se a alimentação da vazão é constante, só que aqui eu identifiquei dois modelos. Os modelos identificaram, são parecidos em termos de comportamento na parte dinâmica, mas estão predizendo uma parte estática diferente. Se você usar esses modelos, um controlador rápido, ele não vai enxergar essa discrepância aqui. Se você usar um controlador lento, ele vai enxergar essa discrepância. Então, os modelos são bons ou ruins, depende do que você quer fazer. Vocês já estão vendo o problema que acontece quando vocês trabalham com dados que são dados de planta e você não tem conhecimento do distúrbio. Estão vendo que não existe uma única solução. Tem que analisar o processo. E o mais interessante é o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar 2 aqui, ó. E olha o que aconteceu. Simplesmente coloquei o tempo morto igual a 2 aqui. Ele identificou um outro modelo. Muito ruim esse modelo. Olha aqui, ó. É esse aqui, ó. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque o problema de otimização aí é um problema de otimização não convexo. Ele parou no mínimo local. Você vai se desesperar? Não, você pode chegar aqui e aumentar o tempo morto.
E aí você vai ter um resultado bom. Ele parou no mínimo local, entendeu? Então, esse é um problema quando a gente usa um modelo tipo Box Dickens ou Armax, é que ele passa a ser uma resposta que depende dos parâmetros. Pode parar no mínimo local e uma resposta ser ruim. Se a resposta for ruim, você altera um pouquinho os valores e você vai chegar a resultados bons. Uma coisa boa, que normalmente funciona em, digamos assim, quase a totalidade dos casos industriais, 90% dos casos industriais você obtém um bom modelo se você pegar, fizer um ARX de ordem elevada, em cima de dados obtidos pela média. Se vocês olharem aqui, o resultado do Box Dickens e do ARX eram resultados muito bons. Então, como sugestão para vocês, 90% dos casos, vocês pegam os dados de vocês, subtraiam a média e usem o modelo ARX de elevada ordem. O que acontece quando eu uso o modelo de elevada ordem? Ele vai conseguir aproximar bem a curva e o modelo vai ser bom, só que vai ter um pequeno probleminha. Se olhar os polos e zeros desse problema, eu vou ver que tem muitos polos e zeros que se interpenetram. São próximos uns dos outros. Aí existe, e é recomendável que depois que vocês aproximarem o sistema por uma elevada ordem, reduzam o sistema para baixa ordem, mas sem o efeito do distúrbio agora. Isso serve para remover o distúrbio. Esse método de identificação é usado pelo Taiji. Tem o Taiji Toolbox, ele é um consultor que vive identificando sistemas multivariáveis na Shell e pelo mundo afora. O que ele faz? O Taiji Toolbox que ele desenvolveu, a metodologia que ele desenvolveu é muito simples. Ele tem um ponto muito bom que é o planejamento do experimento, as perturbações. Então ele planeja as perturbações de tal forma que sejam perturbações ricas. Depois ele pega um ARX de elevada ordem, identifica um modelo com ARX de elevada ordem, em cima de dados que foram deslocados à média. Tira-se a média, que a gente fez, identifica-se um modelo de elevada ordem. Aí chega-se ao modelo de elevada ordem, que a seguir ele é reduzido para baixa ordem. Uma função de transferência, o ponto básico da função de transferência é que ela transfere variações de entrada para a saída. É delta U para delta Y. Se você não fizer esse deslocamento, os teus modelos são... Vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui, esse aqui, vou selecionar o canal 3. Aí. Vai acontecer isso aqui, ó. Certo? A diferença entre... Agora estou só com esses dois aqui, ó. A diferença entre eles é que aqui eu não removi a média. Aqui eu removi a média. Aqui na entrada também não removi, certo? Agora vamos fazer a mesma coisa. Vou pegar esse cara aqui, ó, e vou identificar
um modelo de elevada ordem. Vamos fazer um 4-4-1. Esse modelo tá bom para ti? Vamos comparar esse modelo com esse aqui, ó. Um azul. O outro é esse aqui, esse preto aqui, ó. Por uma outra cor. Hã? Mudou muito a cor. Estou mudando a cor para vocês enxergarem melhor. O que eu fiz? Eu peguei, não fiz uma regrinha básica. Que regrinha é essa? Remover a média. Deu para entender? Sim ou não? Estou com dois modelos. Ó, o azul é a mesma ordem modelo. O azul e o vermelho são da mesma ordem. Só que o azul eu usei dados em que eu tirei a média. O vermelho eu peguei os dados que vieram ao mundo e disse assim: tira. A qualidade do modelo é horrível. Porque eu infringi um conceito básico, qual é? Função de transferência transfere variação da entrada para variação na saída. Não valor absoluto de entrada, valor absoluto. Então eu posso ter um modelo, e se olhar o transiente desse modelo, olha o transiente desse modelo, isso aqui, esse modelo, se vocês controlarem o sistema, projetarem o controlador para o vermelho, vocês vão ter um modelo ruim. Mas controlador muito rápido. Ele não pode enxergar isso aqui, ó. É muito rápido. Olha o que acontece aqui, ó. O ganho dele. É quase um integrador puro. Ó. Olha o ganhão que ele tem. Esse modelo é totalmente fajuto. Porque eu não fiz uma coisa básica. Então, eu recomendo para vocês, em termos práticos, quando vocês forem identificar modelos lineares, a primeira coisa a fazer é descontar a média. Segunda coisa a fazer é usar o ARX de elevada ordem ou um box Dickens. Só que o box Dickens tem um problema. Ele tem mínimos locais. Ele pode ficar parado num ponto. Tipicamente dependendo do valor determinado. Deu uma cutucada nele. Mas tu quer uma coisa assim, ó, que 85% dos teus casos, tu põe aquilo ali, põe no moedor e sai um resultado bom, a melhor coisa a fazer é fazer que nem o Taiji. O que o Taiji faz? E ganha dinheiro com isso. Elevada a ordem, antes trabalha com valores desviados. Depois reduz a ordem. Outro motivo por que é interessante usar o ARX. Porque desses modelos que nós vimos aqui, os únicos modelos que são indicados para sistemas multivariáveis, tem a implementação para sistemas multivariáveis, é o ARX e o subespaço de estado. Esses são os dois melhores modelos para sistemas multivariáveis. Podem ser usados tanto para sistemas monovariáveis como multivariáveis. Mas são as técnicas de ajuste e de identificação mais utilizadas quando eu trabalho com sistemas multivariáveis e com sistemas lineares. Certo?
Então vamos identificar um modelo de espaço de estado. Vou pegar, a primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar os dados bons. Aí eu posso identificar a ordem, eu não sei a ordem. Eu quero que ele me dê a ordem. Clico aqui, ele vai fazer para um monte de ordem. E estimo. E olha só o que ele me dá de brinde. A ordem requerida para o sistema. Eu não sabia a ordem. Sei que fisicamente a ordem tem que sair entre 2 e 3. Esse sistema já me deu a ordem prontinha. Então esse é um ótimo método de identificação. Aqui ele está dizendo, ó, caríssimo e ilustríssimo, como o patamar desse cara para esse cara é grande diferença, a ordem que eu te recomendo é a 2. Eu vou aceitar. Já que eu fui aqui no State Space, cliquei no State Space, Order Selection, é a faixa que ele vai fazer a varredura. De 1 a 10. E aí ele estima e mostra esse gráfico. Vê se não é lindo o negócio aqui. Observe que os dois modelos são muito parecidos, ó. Uma pequena discrepância estática, mas aqui eles, ó, são grudadinhos. Na faixa que o controlador trabalha, são a mesma coisa. Se você projetar o controlador com azul ou com o ARX, o resultado vai ser essencialmente o mesmo. Espaço do estado é o preto, ou esse aqui, esse aqui. Só que o outro tu tem que reduzir a ordem. Mas existe método de redução de ordem que a gente vai ver na cadeira de pós. Mas em termos práticos é bem fácil de fazer e rodar e vapt-vupt. E esses dois é que não dá para entrar em detalhe em cada um deles, porque eu quero ainda passar para vocês algumas ideias relativas aos possíveis trabalhos. Esses dois são convexos, fáceis de calcular, rápidos de calcular, se aplicam a sistemas multivariáveis. Quando variável, multivariável, qualquer sistema eles aplicam. Então, para identificação discreta, eu recomendo esses métodos. Certo? O ARX de elevada ordem e a identificação no subespaço de estado, cuja ordem é determinada automaticamente. Aí o subespaço de estado tem que ser de baixa ordem. Quer ver o que acontece se eu identificar com elevada ordem o subespaço de estado? Ele vai para as cucuias. Por aqui 4, ó. Ele vai instabilizar. Não estabilizou, mas vamos pôr mais. 10. Ó, esse instabilizou, esse foi para as cucuias. Viram? No subespaço de estado, não usar a ordem elevada. É furada. Certo? Pacífico até? Então agora vamos a várias sugestões para vocês. Servem que a ideia aqui foi só dar uma pincelada de como usar a ferramenta, de como o que é a identificação e tal, certo? Apresentar o grande vilão, que é o distúrbio não medido, certo?
E agora algumas sugestões para nós finalizarmos a nossa aula. Mas antes de eu passar para essas sugestões, alguém tem alguma dúvida? Sim ou não? Resposta correta. Sim. Diga. Diga. Eu peguei um outro conjunto de dados para validação do modelo. Então, aqui, ó. Porque ele vai ter só o efeito da variável que eu quero. Então, é um bom dado de validação. Normalmente, é recomendável que você use para validar um outro conjunto de dados. O procedimento de identificação é isso aqui, ó. Coleta de dados, construção do experimento e coleta de dados. Você tem os dados, dá uma peneirada nesses dados, joga pontos fora da curva, ruídos muito grandes, que porcaria você joga fora. Corresponde mais ou menos às ferramentas que você tem aqui, ó. Certo? Aí você tem o dado limpinho, ou menos sujinho. Aí você vai ajustar o modelo. É o que nós fizemos. Aí nós tivemos os modelos, um conjunto de modelos. Com isso nós chegamos a esse conjunto de modelos aqui, ó. E aí nós usamos normalmente, se possível, um outro conjunto de dados. Não necessariamente, mas aquele ali eu peguei porque eu sabia que a carga era. Que esse aí eu sabia. Esse eu sabia, então é a questão didática do negócio aqui, certo? Mas é um dado que surgiu ao mundo de forma similar ao outro. Só que não foi usado para identificação. Porque eu quero ver a capacidade de extrapolar daquele modelo. Não a capacidade dele puramente de interpolar dados existentes. Aí, o modelo é aceito? Aí vocês vão fazer os critérios, que eu vou mostrar alguns na aula a mais. Passou pelos critérios? Sim. Feliz da vida, você tem um modelo. Agora você vai para a etapa seguinte, que é ajustar um controlador. Não está satisfeito? Você pode mudar a estrutura do modelo, como a gente pegou. Pegamos o Box Dickens, pegamos o subespaço de estado, alteramos a ordem do modelo, e com isso obtivemos um outro modelo. Consegui deixar a resposta do jeito que eu quero? Sim! Ou para casa. Tomara. Não! Desculpe, teus dados são uma porcaria. É mexendo no ajuste que você vai para o céu. Para pagar seus pecados novamente. Dá uma olhada nos teus dados se não fez uma cagada. Desculpe. Erro no processo de filtragem pré-processamento. Ou algo pior, vá à planta e convença o operador a fazer outros testes. O operador vai olhar com uma cara assim: que coisa horrível. Nesse caso, é melhor você chamar uma mulher. Aí a mulher tem um tato e tal. Aí o cara, tá, legal, né? Aí ele vai pensar assim, ó. Só podia ser mulher, né? Mas vou dar uma chance, vou dar uma chance. Tá. Um pouco a cara simpática, tá. Dá uma chance. Se é um marmanjo invocado, ele vai xingar 3.000 vezes, vai fazer de tudo para não fazer outra perturbação. Aí nesse caso é melhor trocar de turno. Tem 3 chances. Certo? Então esse é o procedimento. Você vai tentando resolver por aqui, mas o problema é ir para a planta. Ir para a planta é o grande problema. Por isso que existem hoje técnicas que fazem identificação em malha fechada.
Aí nessas técnicas de identificação malha fechada é uma das sugestões que eu tenho para passar para vocês. Antes disso, eu vou mostrar aqui, então, a nossa bibliografia. Uso uma biblioteca de respeito ali, lá no Moodle. O primeiro arquivo ali estão referenciados com o número, certo? O primeiro arquivo corresponde ao manual do Identification Toolbox. Hoje eu baixei esse manual e cheguei à conclusão que na versão 7 desse manual, que é na versão mais recente do MATLAB, além da identificação de modelos lineares, tem disponíveis também a identificação de modelos não lineares. Quer dizer, então, se alguém tiver interesse, disponibilidade, compre o MATLAB 7.0, certo? Aí vai ter na versão 7.0. Na versão 5.3, quem está usando, é só modelos lineares. Certo? Então, e tem que ser na última versão do MATLAB, tá? É que saiu esse ano. A 7.2, me informei com um colega, não tem. Certo? Aí, aqui, ó. Esse livro aqui, esses dois livros aqui são muito bons. São livros genéricos. É uma boa visão do sistema. Toda essa parte que eu falei de discretização, toda essa parte que eu falei de modelos discretos, está por trás de um modelo e tudo mais, está nesses livros, certo? Esse livro 4 aqui, ele é o livro, tipo assim, referência padrão da identificação. Ele não é tão didático quanto os outros dois anteriores. Sugiro que vocês tenham a utilizá-lo só depois de ter sedimentado conteúdo, alguma coisa. Vocês vão. Aí, esse livro 6 aqui, ó, fala só sobre identificação do subespaço de estado. E aí, do 7 ao 9, é só sistemas adaptativos, autoajuste. Aí tem várias técnicas e vários approaches de fazer com que o sistema se auto-identifique. Particularmente para aqueles que querem saber o que está implementado nos autoajustes dos sistemas de controle comerciais, tem que olhar o número 7. O número 7 explica como é que a Honeywell faz, como é que a Invensys faz, uma série de outros fabricantes. Os outros dois são um pouco mais teóricos e diferentes variantes. Depois, quem trabalha com bioreatores, talvez trabalha com modelos mais sofisticados, mais não lineares, talvez seja interessante, devido à não linearidade do sistema, investir na identificação de modelos caixa cinza. Você tem um modelo com base fenomenológica, em que você vai identificar os parâmetros desse modelo. Nesse caso, seria, para aquele experimento ali, uma descrição de modelo em que você inseria parâmetros de ajuste, como coeficiente de descarga, a raiz exponencial do nível, coisas do gênero. Então aí tem livros que falam essencialmente sobre isso. Tem um que é sobre estimativa de parâmetros em engenharia química, e o outro é sobre parte de bioprocessos. O livro bom sobre modelagem é o número 12. Nesse número 12, se encontram uma série de descrições de modelos. É ótimo para a disciplina de simulação. Todos na página da disciplina. Como a regressão linear é a base, 2 métodos, esse livro 13 é a regressão linear robusta.
14 aqui é um projeto de controladores com desacopladores. Isso aqui foge. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer experimentos mostrando a parte de validação de modelos, a parte de identificação em malha fechada, identificação em malha aberta, com diferentes tipos de modelos, identificação de modelos não lineares, aí pode usar Hammerstein, Wiener. A nossa planta tem um comportamento não linear. Pode fazer identificação no subespaço de estado. Né? Aí você pode acoplar esses processos de identificação, ou essas metodologias, com o ajuste de um controlador, que pode usar esse modelo no controlador preditivo, pode usar esse modelo no controlador PID. É só ajustar o. Tem um método de ajuste multivariável. O pessoal da pós-graduação vê. Você pode associar a identificação com uma etapa de projeto. Então, vocês estão vendo que tem várias combinações possíveis que você pode fazer. Observem que o resultado, melhor ou pior ajuste, vai depender da qualidade da identificação e do processo de ajuste. Certo? Então, existe um espaço bastante grande aí na parte de identificação. E agora, nessas 2 próximas semanas, vocês vão ter que pincelar algum tema, alguma combinação que seja do interesse de vocês, né? E que seja do interesse da disciplina, e para que não haja uma intersecção muito grande. A ideia no final é cada aluno fazer os experimentos dos outros. Aqui a gente não está numa competição que quem fizer o melhor vai ganhar. Melhor ajuste. Ter uma postura crítica de diferentes metodologias. Certo? Não sei se vocês teriam alguma questão, alguma curiosidade. Eu diria que a gente partiria do que está aqui já. Eu já selecionei esse material justamente para facilitar a vida de vocês. Né? Aí, tipo assim, professor, gostei daquele negócio que você falou de subespaço de estado. Como é que eu posso encaixar o subespaço de estado com identificação em malha fechada, que você falou? Essa tal de identificação malha fechada. A gente discute os problemas e vê se a gente encaixa um experimento com. Professor, eu achei legal o negócio de identificação não linear. O que eu vou fazer? O Hammerstein vindo, não sei o quê. Lá. Depois eu posso usar esse cara num controlador que vai estar implementado na planta. 6. E 3 também, pode ser. Tipo, alunos de pós-graduação é só 6 para cima. Alunos de graduação. E alunos de graduação, se quiserem ficar com 3. Por exemplo, para autoajuste de malha siso, a pessoa vai se concentrar numa planta com 3. Vai ficar o resto da disciplina com os 3 tanques. Isso tem aplicação industrial, porque tem várias malhas siso. Sério que o buraco é mais embaixo quando eu trabalho com sistemas MIMO. Então, ou você sabe onde você está se metendo, e observa que vai ter a avaliação cruzada. Então, o importante é sustentar as hipóteses de vocês, a base e tal. Então, eu diria que o material que foi selecionado já é bastante representativo. E agora, nas 2 próximas aulas, a gente lapida o que vai ser feito como proposta. De tal forma que
daqui a 3 semanas, 2 de lapidação e a terceira de apresentação, cada um vai dizer, eu vou modelar, vou identificar não sei o que, vou aplicar um algoritmo preditivo. Não, eu só vou trabalhar com preditivo, vou assumir não sei o que. Certo? De tal forma que os colegas, o cara defenda mais ou menos o que ele vai fazer. E os colegas saibam, possam fazer sugestões, de tal forma que depois a gente diz, tá certo, redondinho isso aqui, teu trabalho é esse escopo. Aí você tem 3 semanas para desenvolver todo o conteúdo. E aí nós temos mais uma apresentação com todo mundo em que você mostra os resultados. Aí depois você tem mais 2 semanas para deixar o experimento redondo. E aí os alunos passam a usar esses experimentos de forma cruzada. Eu estou disponível na aula que vem para tirar dúvidas e para discutir com vocês. Na outra também. Vou cobrar de vocês na aula que está em negrito. E vocês vão ter que apresentar a ideia de vocês. A ideia é, se vocês já derem uma pincelada, até porque na aula que vem você vai ter que ter o grupo, né? Aí chega, fulano de tal, o que tu acha, tal, pá, pá. Dá uma pincelada, né? Fechar o grupo para depois chegar na próxima aula, aproveitar o tempo de aula para não. Eu vou fazer o grupo com quem? Tenho aí no grupo. Nem sei do que se trata. E aquela história. Temas vão sumindo. Não dá para todo mundo fazer o mesmo tema, né? Aquele que primeiro propuser, levou. De 3 a princípio. Aí seria interessante ter grupos de alunos de pós-graduação separados de grupos de graduação. Mas nada impediria de ter uma certa intersecção. E com isso eu termino aqui a apresentação. Desejo a todos uma boa noite.